Diz assim a palavra do nosso Deus: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém? Esse é um salmo e ao mesmo tempo uma oração de vitória, em que o salmista Davi, ele deseja do fundo do seu coração que o Senhor possa estar concedendo tudo aquilo que está no coração daquele que está pedindo. Sempre que nós pedimos, nós sempre falamos diante do Senhor: Senhor, se for a tua vontade, se for o teu querer, se aquilo que está no meu coração for do teu agrado, que assim o Senhor o faça. E esse é o desejo do coração de Davi. E no versículo 7, é um versículo que fala muito ao nosso coração. Ele diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Uns confiam em carros, uns confiam em armas, uns confiam na sua própria força, no seu próprio recurso, mas o salmista coloca a sua confiança no Senhor. E que você nessa noite também, nas lutas, nas guerras que nós estamos enfrentando nesse tempo, que nós possamos também confiar no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor nessa noite, colocando as nossas vidas diante dEle. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por cada um, ó Deus, que está aqui nessa noite. Teus servos, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, nesse tempo tão difícil, para buscarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor, para entregarmos, Pai, a nossa vida diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem sustenta as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que é o Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos mantém de pé. Sabemos, ó Deus, que é a força que vem do Senhor. Quando nós estamos esgotados, caídos, prostrados, é o Senhor, ó Deus, que renova as nossas forças e nos coloca novamente de pé. Nós sabemos, ó Deus, quão corrido tem sido o nosso dia a dia, quantas lutas, ó Pai, temos vivido desde do início dessa semana. Mas nós queremos, Deus, nessa noite, recarregar as nossas baterias, as nossas forças. Nós queremos, Pai, na Tua presença, pedir que o Senhor venha estar ministrando em nossas vidas, falando ao nosso coração. Que saiamos, Pai, daqui transformados, ó Deus, pelo Senhor e pelo poder da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, cada adoração, cada louvor, Pai, que é para o Senhor. Que o Senhor se agrade, ó Deus, de tudo que vai ser feito aqui nessa noite. Nós entregamos, Pai, a Tua igreja em Tuas mãos, nesse tempo, ó Deus, difícil, esse tempo, ó Deus, em que as crianças não estão podendo vir. Nós pedimos que o Senhor guarde, Pai, as crianças, Pai, guardando, ó Deus, cada pai, cada mãe, cada criança, ó Deus, que muitos estão com o coração ardente, ó Deus, para voltar para a igreja. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos permita, ó Deus, que aqui as crianças possam estar retornando. Estamos, ó Deus, obedecendo, mas também crendo que o Senhor está no controle de toda essa situação. Pedimos, ó Deus, pela nossa cidade, clamamos pelo prefeito dessa cidade, clamamos, ó Deus, por todos que estão envolvidos, Deus, na saúde, nessa guerra, ó Deus, contra esse vírus. Nós pedimos que
que o Senhor possa, Deus, estar intervindo nessa situação, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, curando, transformando, ó Deus, enviando recursos, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, ver essa situação melhorar, ó Deus, e voltar aos poucos à nossa normalidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, a nossa nação em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, oramos pelo presidente, pelos ministros, oramos, ó Deus, por todos que estão investidos de autoridade. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Senhor, Deus, que tem o nome acima de todo nome. E nós pedimos também pelas autoridades, ó Deus, constituídas pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, viver dias de paz. Nós entregamos, ó Deus, nossas vidas, Pai, diante do Senhor, pedindo também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes falhamos, ó Deus, como seres humanos somos falhos, pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissão, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que possamos a cada dia, ó Deus, nos consertarmos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor fale para o nosso coração nessa noite. Oramos, ó Deus, também pela Raquel, ó Deus, que está em recuperação. Essa cirurgia, ó Deus, que ela fez, muito obrigado, porque deu tudo certo. E sabemos que deu tudo certo, ó Deus, porque o Senhor estava ali operando, ali, ó Deus, nessa mesa de cirurgia. Nós louvamos, Pai, o Senhor, porque o Senhor cuidou dela, Deus está cuidando. Nós entregamos, Deus, a vida dos nossos idosos, Pai, em Tuas mãos. Irmã Elaine, ó Deus, que se recuperou do Covid. Oramos, ó Deus, pela irmã Thelma, irmã Lena, ó Deus, irmã Cláudia. Entregamos, ó Deus, cada vida, Pai, diante do Senhor. E pedimos que o Senhor, Pai, nos abençoe nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Convido os irmãos a ficarem de pé. Convido você nessa noite a fechar os seus olhos, a já começar a adorar ao Senhor. A nossa adoração não é somente quando cantamos as músicas. A nossa adoração vem de dentro do nosso coração. Que você já comece a agradecer ao Senhor, porque você está vivo, mesmo num tempo de morte. Agradeça ao Senhor porque você está na casa dEle. Você pode estar agradecendo a Ele pelo sustento, pela vida, pela saúde, apesar de tantos problemas, apesar das lutas que você tem enfrentado. Se não fosse a mão e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Nós louvamos, Pai, o Senhor nessa noite, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Nós louvamos, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja recebendo, ó Deus, cada adoração nessa noite dos Teus filhos, Teus servos, cada adoração, ó Deus, em nome de Jesus. Que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Só a igreja, a Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada ao Senhor essa noite, porque é o Senhor, Deus, que sustenta nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, dizer: Pai nosso que estás no céu, que o Senhor, Deus, nessa noite vem estar ouvindo a nossa oração e atendendo, ó Deus, nossos pedidos segundo a vontade do Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga: Pai nosso, Pai nosso do céu. Diga: Santo, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder.
poder é tua, é a glória para sempre. Amém, igreja. Deus é o reino, é o poder é tua, é a glória. Tu é a glória, Senhor. Teu é o reino, é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai, nessa noite. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Senhor, ó Deus, que nos sustenta cada dia, que cuida de nós. É o Senhor, ó Deus, que nos dá o pão. E é o Senhor que alimenta a nossa alma, porque o Senhor mesmo diz que é o pão da vida. E nós nos alegramos, Pai, porque temos o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor, entregando nossos dízimos, nossas ofertas diante do Senhor. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar nesse momento. Irmãos, podem abrir suas Bíblias em João, capítulo de número 1. Eu vou estar iniciando hoje, irmãos, uma série de mensagens sobre o livro de João, que possui para nós grandes ensinamentos. João capítulo 1. A partir do versículo 1. João capítulo 1, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18 apenas nesse momento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E som. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Somente até aí. Vamos fechar nossos olhos, mais uma vez, pedir a direção de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha estar ministrando, falando ao nosso coração nessa noite. Que nós possamos receber, ó Deus, essa luz que vem do Senhor e entendermos a revelação da Tua palavra nesse momento. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu vou estar começando nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras, a partir de hoje, vamos estar começando essa série de mensagens relacionada ao livro, o Evangelho segundo João, Nós, quando nós nos convertemos, é um dos primeiros evangelhos que a gente estuda,
né, o Evangelho de João, né, nos estudos da classe de EBD. E se você puder, às quintas-feiras, você vindo às quintas-feiras, você pode também trazer caneta e papel, porque nós vamos estar fazendo uma série de mensagens e ao mesmo tempo é um estudo também, que vai nos aprofundar um pouco mais nesse Evangelho, que traz objetivos claros e aplicações claras para nós nesse tempo que estamos vivendo. Irmãos, quem era João? João era alguém que foi crescido ali no mar da Galileia, alguém que também cresceu junto com Pedro. Eles tinham ali uma sociedade, tinha ali o seu barco em que eles tinham a sua pesca, e Jesus, em determinado momento, chamou eles para uma grande obra. Então João, na verdade, era um homem simples, era um homem como eu e você, era uma pessoa que foi levantada por Deus, usada por Deus, para que revelasse o Filho de Deus. Irmãos, existem algumas características que são peculiares no Evangelho de João. O Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, que tem basicamente os mesmos fatos narrados, como Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, ele tem algumas particularidades, por isso que ele não é chamado de evangelho sinótico, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem era, irmão João, chamado também de discípulo amado? Ele foi o único que acompanhou Jesus até os últimos momentos de crucificação. Não sei se você lembra de Pedro quando negou Jesus. Lembra de Pedro negando Jesus? Ele estava no cenáculo, no ambiente em que Jesus estava sendo capturado, preso, julgado e queria ser crucificado. Então todos os discípulos eles fugiram da presença de Jesus por quando os soldados chegaram para poder prendê-lo. Pedro ficou ali, se esquentando ali na fogueira, mas foi descoberto, e ele fugiu, Então, a única pessoa que ficou até o final, momentos de crucificação, momentos de dor, até mesmo Jesus entregar o seu espírito, foi a única pessoa, o único apóstolo foi João. Foi a única pessoa que acompanhou Jesus até o final, até os últimos momentos de dor e de crucificação. Uma outra característica também de João, que é diferente dos demais apóstolos, é que todos eles morreram martirizados. Todos eles morreram como mártires. Morreram, um foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Cada um morreu com alguma morte de atrocidade. João foi a única pessoa, o único dos apóstolos que morreu de velhice. Nós vamos ver que o João, ele escreveu Apocalipse lá, isolado na ilha de Patmos, foi deportado para lá e foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. A única pessoa que morreu de velhice. Esse livro, irmãos, ele foi escrito aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, aproximadamente 60 anos depois dos fatos que tinham acontecido, basicamente, lá na cidade de Éfeso. Como eu disse, não é um evangelho sinótico. Em alguns momentos específicos, Jesus chamou João e mais duas pessoas, algumas particularidades. Havia milagres que Jesus fazia que era na frente de todo mundo, era na multidão. Mas havia outros que Jesus chamava Pedro, Tiago e mais quem? João. João estava lá. Que momentos eram esses? Um desses foi a transfiguração, em que Jesus estava lá no monte, e ele ali rasga o céu mostrando a realidade espiritual. Quem estava ali? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Outro momento foi a morte da filha de Jairo. Eles estavam ali nesse momento específico, nesse grande milagre. E um outro momento foi no Getsêmani, em que Jesus estava ali orando, em agonia, e Pedro, Tiago e João estavam ali nesse momento. Então era uma pessoa, irmãos, que estava não somente com Jesus no meio da multidão, estava com Jesus não somente no momento de culto, ele estava com Jesus não somente no momento em que a maioria estava, ele estava com Jesus no momento da intimidade. Irmãos, e a gente já aprende uma lição com isso, Andar com Jesus, irmãos, não é somente nos cultos públicos, não é somente nos momentos em que a gente é visto, não é somente no momento em que a gente está em reunião, mas também no secreto, no particular, na nossa vida diária, E João teve esse privilégio de ter mais intimidade com Jesus, porque ele tinha essa vida no secreto, experiências com Jesus, experiências com ele. Era alguém que ouvia falar de Jesus, mas ele também era testemunha. Ele era testemunha. Nós falamos aqui no domingo passado, Isaías 43,
dizendo que vocês são, né, falando de nós, vocês são as minhas testemunhas, vocês sabem aquilo que eu fiz na vida de vocês, então nós somos essa testemunha, né? Nós vamos ver no finalzinho do capítulo 1, né, de uma forma resumida, né, que o capítulo é extenso, que Jesus fala sobre Natanael, né, que não estava acreditando que Jesus era mesmo o Messias, então chamaram ele e disseram assim, ó, vem ver, experimenta você. E é isso que a gente tem que fazer com as pessoas que muitas vezes não creem em Jesus. Ora, não acredita pelo que eu estou falando, não, vem ver. Experimenta Jesus, vem na igreja, ouve a palavra, tem um encontro com Jesus, abre o seu coração, para que você saiba verdadeiramente quem Ele é. Irmãos, João não foi simplesmente uma pessoa que soube falar de Jesus, ele foi testemunha. Ele foi alguém que andou com Deus, que esteve ali andando com Deus. Irmãos, qual foi o objetivo do livro de João? Você pode abrir ali comigo, no capítulo 20, versículo 31, de João, capítulo 20, versículo 31. O primeiro irmão que achar pode ler, João 20, 31. Amém? Pode ler. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, qual foi o objetivo desse evangelho? Até o título, né, da minha Bíblia fala sobre isso. Qual é o objetivo do livro de João? Em primeiro lugar, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, um dos objetivos de João ter escrito esse evangelho foi de mostrar que ele é o Filho de Deus. Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. Enquanto Mateus queria mostrar que Jesus era o Rei dos Judeus, enquanto Marcos queria mostrar que ele era o servo sofredor, né, João teve o objetivo de mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E um outro objetivo, para que crendo vocês tenham vida em seu nome. O primeiro objetivo é um objetivo de defesa da fé, um objetivo apologético. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E para que crendo tenha vida em seu nome, ou seja, para que você tenha uma caminhada com ele. Então esse é o objetivo do Evangelho de João, para que você creia que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e também para que você tenha vida em seu nome. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você tenha vida em seu nome, esse é o objetivo do Evangelho de João. Importante, irmãos, a gente observar, voltando lá no capítulo de número 1, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você consegue se lembrar de qual texto bíblico lendo esse versículo? No princípio era o verbo, a gente lembra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus, né? No princípio havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa expressão verbo, né, ele teve o objetivo de falar com os gregos da época, né, falando a respeito de que Jesus, ele é o centro de todas as coisas, né? O verbo de uma frase é a parte mais importante. Não tem como uma frase ter sentido se ela não tiver o verbo. Cantar, falar, partir, aqueles verbos, né, que a titia fazia a gente decorar naquela época, né irmã Denise? Cantar, vender e partir. Verbo é a parte mais importante de uma frase. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui a gente já vê que Jesus é Deus. Porque se Deus criou todas as coisas, e o verbo, que é Jesus, estava com Deus, então Jesus é Deus. De cara, ele já queria mostrar isso. No princípio, ele era o verbo, ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode abrir comigo ali em Colossenses 1,16? Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vai também confirmar essa afirmativa. 1,16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, 16.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, versículo de número 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, o verbo se fez carne. O verbo, que é Deus, ele se fez carne. A gente vai ver isso lá no versículo 14. Agora, como que foi isso? Como que o verbo, como que Jesus, sendo Deus, se fez ser humano? Isaías capítulo 7, versículo 14, nos mostra que foi através do nascimento virginal. Através do nascimento de Jesus, através da Virgem Maria, né, foi que o verbo se fez carne. Foi dessa forma. Dessa forma que aconteceu. Isaías 7, 14. Você pode abrir comigo? Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Foi através do nascimento virginal, através do nascimento de Jesus, através de uma virgem, é que o verbo se fez carne. Foi dessa forma, não foi de nenhuma outra forma. Os judeus tinham grande dificuldade de acreditar sobre o verbo encarnado, sobre que Jesus era verdadeiramente nascido de mulher. Isaías 7,14 vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, foi dessa forma que o verbo se fez carne, através do nascimento virginal, através desse tipo de nascimento. Foi então que Jesus se tornou carne. Uma comparação, irmãos, entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, é que Deus disse, a primeira coisa que Deus criou, havia trevas sobre a face da vida, e Deus disse, haja luz. Primeira coisa que ele criou, haja luz, e houve luz no primeiro dia. Então aqui nesses primeiros versículos, ele vai falar também sobre a luz. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era o que dos homens? A luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando Deus criou a luz prevaleceu sobre as trevas. Então, quando Jesus aqui, ele mostra que ele é a luz, ele vem justamente entrar nas trevas que estavam em nós antes de crermos nele. Então, essa é a correlação entre Gênesis 1 e João capítulo 1. A vida estava nele e ele era a luz. Lembra? Haja luz. E a luz penetrou nas trevas, vencendo as trevas. E esse é o objetivo de Jesus em nós. Irmãos, não tem como haver trevas em quem está na luz. Não tem como haver trevas em quem está na luz. Se você... Não tem como. É igual uma lâmpada. Ou ela está acesa ou apagada. Né? Tem até essa ilustração. Né? Quando você acende a luz, as trevas vão embora. É assim. Não tem como um cristão ele viver nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Não pode uma mesma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não tem como. Então, nós estamos na luz, nós somos da luz, nós somos de Jesus. Durante muitos anos, houve um questionamento que até nos seminários, isso foi tema de muito debate. Será que o cristão, o crente, ele fica endemoniado? Os irmãos acham que sim ou não? Se a pessoa está na luz, se ela é de Jesus, se Jesus está nela, como que o demônio pode entrar? O demônio não pode entrar em quem é de Jesus. Se eu e você temos a luz que vem dele, as trevas não tem como entrar. Não tem como. Então não tem como uma pessoa que é de Jesus, entregou a vida para Jesus, ser tomado pelo inimigo dessa forma. Porque a luz é maior que está em nós do que o que está no mundo. É muito maior. Então, a luz, ela prevalece. O texto que nós vamos falar sobre isso. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E aí, irmãos, o que a gente tem como cristãos é a luta da carne contra o espírito. É isso que nós temos. Agora, as trevas não podem permanecer na vida daquele que tem Jesus. E o grande desafio, irmãos, é a gente não querer voltar para as trevas, não querer voltar para essa vida. O nosso comportamento, a nossa santidade, a nossa vida precisa ser de alguém que está na luz. Aquilo que a gente posta nas redes sociais, aquilo que a gente comenta no Facebook,
E isso tem que mostrar que eu sou luz. Porque não adianta eu dizer que sou crente, estou na luz, se nas redes sociais eu mostro coisa diferente. Se na minha vida eu mostro de forma diferente, né? Então a gente precisa viver na luz, porque a luz está em nós. Amém? A luz está em nós. Então, irmãos, algumas outras características desses versículos, ele vai nos mostrar aqui no capítulo 1 ainda, versículo 11. No capítulo 1, versículo de 1 a 3, a gente vai ver que Jesus é o verbo eterno, que ele estava com Deus. Jesus é o verbo criador, porque ele criou todas as coisas. Jesus é o verbo encarnado, porque ele se fez carne, né? E uma característica de Jesus, como ele se fez carne, que características ele tinha? Ele era 100% Deus e ele era 100% homem também. Porque Jesus ficou cansado. Lá em João, capítulo 4, versículo 7, quando pediu água àquela mulher, né, mulher samaritana, ele estava com sede. Ele estava cansado. Jesus, né, lá com Lázaro, João 11, capítulo 33, Jesus chorou. Essa característica de um homem, de um ser humano, ele chorou. Jesus, irmãos, ele passou, né, ele morreu, ele sangrou, ou seja, ele passou por todas as etapas de um ser humano. É por isso, de forma prática para nós, que ele sabe como a gente se sente em momentos de agonia. Ele sabe exatamente, não tem nada que eu e você venhamos sentir, agonia, dor, depressão, medo do futuro, ansiedade, medo se eu vou ter o que comer amanhã. Meu irmão, não tem nada que eu e você venhamos passar que Jesus sabe como a gente se sente. Porque ele foi 100% homem, 100% ser humano, não tem nada. Toda a sua dor, todo o seu lamento, toda a sua tristeza, Jesus sabe exatamente como eu e você nos sentimos. Amém? Ele sabe exatamente como eu e você nos sentimos. Ele é o verbo que se fez carne. E ele mostra também, irmãos, que essa criação ela está completa. Ele iniciou e ele terminou. Quais são os elementos, irmãos, dessa vida, né? Essa vida de Jesus? Há pelo menos 4 deles. A luz, que eu falei, ar, água e alimento. Para que a gente tenha vida, a gente precisa ter a luz, né? Se o sol se apagasse, a gente morreria, né? A gente precisa do sol, da luz, a gente precisa do ar, da água e do alimento. Jesus é tudo isso. Jesus, né, se a gente for buscar referência, né, em João 8,12, né, não precisa abrir não, João 8,12, ele é a luz do mundo. Nós cantamos aqui na cantata, né, passado. Ele é a luz do mundo, né? Ele é o sol da justiça, né, Malaquias 4,2. Ele é o sol da justiça. Por meio do seu Espírito, ele nos dá o fôlego de vida, João 3,8, 20 e 22. Ele nos dá o ar, o fôlego de vida, e ele é a água viva, João 4, versículo 10, né, que nos fala a respeito da mulher samaritana. Então ele é tudo isso, e ele é o alimento também, lembra que eu falei? Ele é a luz, o ar, o fôlego de vida, a água viva, e ele é o alimento. E ele disse que ele é, em João 6,35, o pão da vida. Então Jesus é tudo isso. É ele que preenche o vazio da nossa alma. Eu quero pular um pouquinho no versículo 12, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem que não recebeu Jesus? Os judeus. Os judeus não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus e era Deus. Ele não acreditava nisso. Eles não acreditavam nisso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que pessoa é essa que foi dado o poder de ser feito filho de Deus? Eu e você. Então isso, de uma forma bem clara, já cai por terra o pensamento de que todo mundo é filho de Deus. Não, mas eu também sou filho de Deus. Eu também vou para o céu, porque eu sou criado por Deus. Irmãos, nós podemos ser criatura de Deus. Quem não tem Jesus é criatura de Deus. Agora, só é filho de Deus quem crê no Filho de Deus. Não é lógico? Eu só posso ser filho de Deus se eu creio no Filho de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não creio em Jesus, que é o Filho de Deus? Então, de uma forma muito clara, só é filho de Deus quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós aqui somos filhos de Deus, amém? Nós podemos dizer, nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus é cuidado por Deus, é amado por Deus, é carregado por Deus, né? É abençoado por Deus. Todos nós que cremos em Jesus somos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam quem? Jesus, deu a eles, nós, o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se eles se tornaram filhos de Deus, é porque não eram. Então nem todo mundo é filho de Deus, né? Eu vou falar um pouquinho no domingo à noite sobre uma teoria, né, que muitas pessoas acreditam, que um grupo chamado universalista. Os universalistas acreditam que todo mundo vai para o céu. Todo mundo, até o diabo vai ser salvo no final. Né? Todo mundo vai para o céu, todo mundo. Né? No final, todos os caminhos levam a Deus, no final vai dar tudo certo. Mas não é assim que Jesus diz. Ele vai ter os seus filhos à sua direita, eu e você, né? E aqueles que rejeitaram Jesus à sua esquerda. Um para o céu e o outro para o inferno. Então, de forma clara, isso não é verdadeiro. Então, nem todos vão para o céu. Apesar do desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser. Nem todos vão ser. Irmãos, vindo aqui no versículo de número 14, versículo 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o versículo 14 vai dizer que ele habitou entre nós, ou seja, ele viveu, e nós vimos a sua glória. Lembra que eu falei que ele era uma testemunha? Então nós vimos, ou seja, não foi ninguém que contou, nós vimos, nós testemunhamos que ele realmente é o Cristo. Então esse é um testemunho de João, tá? Apóstolo de Jesus. Versículo 18 vai dizer assim, voltando um pouquinho no 16, diz assim, ó: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Preste atenção no versículo 18: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Irmãos, o texto vai dizer, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. Mas Moisés, ele conversava com Deus face a face. Como que ninguém viu a Deus? Como que jamais ninguém viu a Deus? Então, os testemunhos de Jeová, eles perguntam, cai justamente nisso, né? Se ninguém viu a Deus, então como que Jesus era Deus, se as pessoas viram Jesus, né, face a face? Então, ninguém viu a Deus Pai. O Deus Pai se revelou através do Filho, Cristo, né? Jesus diz, eu e o Pai somos um, mas ele se manifestou a nós através do seu Filho, e através do seu Filho nós temos o conhecimento de quem é o Pai. Lá em Êxodo capítulo 32, se você for ler lá esse capítulo, Moisés, ele praticamente implora a Deus para que pudesse ver a sua presença. Senhor, eu quero ver o Senhor. Ele diz, olha, vai ter uma nuvem que vai encobrir, e você não pode me ver face a face. Ele conversava face a face, e essa expressão nos traz uma ideia de intimidade, de proximidade, mas não ver Deus literalmente. Então ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus. Foi através da encarnação do Filho que nós temos acesso a Deus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a Deus senão por mim. Aí ele vai contar, irmãos, um pouquinho do testemunho, né? Ele vai dizer um pouquinho, só finalizando aqui no versículo 18, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Que revelação é essa? O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, que revelação é essa? É uma revelação de que você chega na igreja, eu revelo o seu CPF, sua identidade, que eu revelo onde você mora, que eu revelo... Né? Será que é essa a revelação? Tem igrejas que é assim, né, irmãos? Você vai lá, a pessoa revela tudo. Ela só não revela Jesus. Ela não revela a palavra de Deus. Ela revela tudo para você. Não, eu quero saber se estão fazendo macumba para mim. Eu vou lá, para poder a pessoa revelar. Então, que revelação é essa? Essa revelação não é essa revelação que em muitas igrejas acontece. Essa revelação é o conhecimento do Filho de Deus. Existem dois tipos, né? A gente estuda na teologia, dois tipos de revelação. Uma é a revelação geral, né? Nós podemos conhecer a Deus por meio daquilo que Ele fez, né? Salmo 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então, num universo tão complexo, eu posso ver Deus,
né, que criou o céu, que criou a terra, as plantas, que criou todas as coisas, num universo tão complexo, eu posso ver que é Deus fazendo isso. É impossível a gente não acreditar num Deus vendo um universo tão complexo criado. E existe também a revelação específica e especial que é através do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou através do seu Filho Jesus. Então essa é a revelação específica de Deus. E aí, irmãos, já começando isso, os sacerdotes começam a interrogar a João Batista. Ele vai dizer assim, isso aconteceu, irmão, só nesse capítulo 1, do capítulo 1 até o 15 a 28 foi o primeiro dia em que ele foi questionado. No capítulo 29 a 34 já foi no segundo dia. No 35 a 42 já foi o terceiro dia de questionamento. Então, o primeiro questionamento é que ele explica que Jesus ele é o Filho de Deus, do versículo 15 ao 28. 29 a 34 vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E aí no capítulo 1 ainda, versículo 35 a 42, vai dizer que ele é o Messias, né? A palavra Messias quer dizer ungido, separado por Deus, né? Alguém escolhido por Deus. E é por isso que eu vou pular com você ali, para a gente resumir, no versículo 35 ao 42, os primeiros discípulos de Jesus. Vamos ler aqui do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Está vendo? Primeiro título de Jesus, o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Versículo 39. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, eles encontraram quem era o Messias. Disseram assim: olha, vem e veja, que nós encontramos aquele que foi predito nas profecias e nas Escrituras. Irmãos, e um fato interessante, aqui no versículo, a partir do versículo 43, é que ele vai falar a respeito do episódio de Filipe e Natanael, que é muito importante para o nosso estudo também. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Preste atenção nessa pergunta. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Uma cidade simples, irmãos, de pessoas simples. Será que pode vir alguma coisa boa? Irmãos, antes de conhecer Jesus, antes de entregar minha vida a Jesus, eu me considerava uma pessoa religiosa dentro do meio católico, né? Eu achava que eu conhecia Deus. E quando me chamavam, né, eu acredito que isso aconteceu, né, com muitos irmãos, quando chamam a gente, diz assim: olha, eu já tenho minha religião, eu já acredito em Deus, né? Pode vir alguma coisa daquela igreja pequena? Pode vir alguma coisa dos evangélicos? Pode vir alguma coisa de lá? Porque a gente, né, ou pelo menos eu, né, já me considerava uma pessoa que conhecia, né? E aí, irmãos, a gente, ao ir e conhecer, sem julgar, ao ir e conhecer, a gente vê que na verdade a gente não conhecia. Não conhecia. E isso aconteceu comigo. Eu creio que aconteceu com muitos irmãos também. Ele diz assim: pode vir alguma coisa de lá? O que esse pastor vai acrescentar na minha vida? Que palavra é essa? Né? Eu já conheço a Bíblia. Pode vir alguma coisa? E aí, irmãos, a gente vê o como a gente precisa de Jesus. Ele diz: pode vir alguma coisa de Nazaré? Ele vai dizer ainda no versículo
De número 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Irmãos, ele estava perguntando para Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, o que estava, o verbo que estava no início da criação, de onde você me conhece? E ele diz, Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um outro título para Jesus também, o Filho do Homem. Então, irmãos, através dessa palavra, olha, eu vi você debaixo da figueira, eu conheço o seu andar, eu conheço o seu levantar, eu sei da sua vida mais do que você mesmo imagina. Irmãos, isso aconteceu conosco, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ir à igreja, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a ver, irmãos, que aquela palavra que estava sendo pregada, parecia que era só para mim. Você viveu isso? Parece que era só para mim. E isso acontece até hoje conosco. Parece aquela palavra, parece que só tem aquela pessoa naquele culto, eu, ouvindo aquela palavra. Porque aquela palavra foi reservada verdadeiramente para o seu coração, para o nosso coração. Porque Deus, irmãos, Ele vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Ele vai confrontar a nossa realidade dentro daquilo que a gente precisa ouvir. Então Ele disse para Natanael: eu conheço você, eu vi você debaixo da figueira, eu vi você lá, eu sei quem você é, eu sei que você é um israelita, que você é uma pessoa que tem um coração bom, eu sei que você é uma pessoa que crê. Mas aí, a partir daquele momento, é que ele creu verdadeiramente no Filho de Deus. A partir desse momento, é que ele creu verdadeiramente no Filho de Deus. Irmãos, eu vou estar encerrando nessa noite, essa primeira mensagem, mas o que eu quero deixar para você é que Jesus, Ele conhece a mim e a você. Amém? Jesus, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Antes de você chegar aqui, Ele já sabe da sua aflição, da sua dor. Ele viu você debaixo da figueira, Ele viu você na sua casa, Ele viu você no seu dia a dia, nos seus problemas, no seu casamento. Ele conhece a mim e a você. Muitas vezes, irmãos, a gente num período de dor, de lamento, de tristeza, em momentos de dificuldade, a gente se esquece disso, que Ele nos conhece. Ele sabe da nossa dificuldade, da nossa dor, Ele conhece a nossa estrutura. Ele, como o verbo que se fez carne, Ele sendo 100% homem também, Ele conhece a nossa dor e Ele sabe como a gente se sente em cada momento. E isso nos traz segurança, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, soberano, mas Ele conhece a mim e a você. E isso, irmãos, nos traz segurança, nos traz paz, nos traz a certeza, irmãos, de que nós estamos no caminho certo, de que Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, de que é Ele que cuida de nós, que sabe das nossas fraquezas, que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que conhece, que ouve a nossa oração, porque antes mesmo de a gente aparecer aqui, Ele já nos conhecia lá onde a gente estava. Ele já nos conhecia. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite para nós encerrarmos essa primeira mensagem. Semana que vem, irmãos, vamos estudar o capítulo 2 de João, falando sobre o casamento, o primeiro milagre de Jesus, e que nós possamos guardar no nosso coração. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, Ele ilumina as trevas. Às vezes, irmãos, nós passamos por um momento de trevas, momentos de dúvidas, momentos de incerteza. Esse momento de pandemia é um momento de dúvida, de trevas, de incerteza. Mas se a gente olhar para Jesus, se a gente deixar essa luz que está em nós, ela vai prevalecer nas trevas. Se a gente deixar e se guiar por Ele, pela palavra dEle, a gente vai encontrar saída onde não tem. Parece que a gente está numa escuridão, que não tem uma luz no fim do túnel. Mas Ele é essa luz que nos traz esperança, que nos ajuda a vencer o medo, que nos ajuda a ter esperança onde a gente não vê esperança. A pessoa que não tem a luz, ela só vê trevas, ela só vê dificuldade, ela não vê solução. Mas se eu e você olharmos para Jesus e deixarmos essa luz, tem até um cântico do cantor cristão: deixa a luz do céu entrar. Essa luz,
ela vai entrar na nossa vida. Se nós já cremos em Jesus, essa luz já está em nós. Essa luz já está em nós e a gente vai conseguir vencer as trevas e as dificuldades. Amém? Vamos fechar nossos olhos, consagrar nossa vida diante do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor, sabendo que nós já vivíamos em trevas, carecendo, ó Deus, da Tua luz, o Senhor decidiu resplandecer em nós, na direção que nos mostra oportunidades. O Senhor nos vê, mas que nós possamos enxergar o Senhor em cada momento da nossa caminhada. Pai, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos, oração silenciosa. Estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe.